me chamo Sara Costa Gomes, eu sou otorrinolaringologista. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a especialidade de otorrino para vocês. Bom, eu me formei em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que é a cidade de Juiz de Fora. Fiz a minha residência de otorrinolaringologia no Rio de Janeiro, no Hospital Central da Polícia Militar do Estado do Rio. E, por enquanto, eu ainda estou terminando meu doutorado aqui na Universidade de São Paulo, em rinologia, que é o estudo da área nasal, né? Durante meu processo de período de residência, eu fiz em conjunto a carreira militar na Marinha, né? Fiquei 5 anos e fiz concomitante a residência junto com a carreira militar. Deu super certo, foi válido e hoje em dia eu não sou militar mais da ativa e por isso que eu vim para São Paulo fazer o doutorado, né? Bom, a especialidade em si de otorrino, eu sou apaixonada, então eu só vou falar praticamente as coisas boas, porque ela engloba muitas coisas, né? Desde a infância, o bebê, a criança, ao adulto, ao idoso, né? Então a gente tem para todo gosto, né? Se você gosta mais de pediatria, de mais de geriatria, tanto faz. Se você gosta mais de procedimentos, ou se mais de exames, ou se não gosta de exames, gosta mais de clínica, né? Consultório. Se não gosta muito de ambulatório, se gosta mais de cirurgia, né? Também tem muito campo nessa área, né? Falando de cirurgia, as cirurgias de otorrino geralmente são curtas, não são tão grandes quanto da cirurgia geral, a maioria das vezes. Elas se dividem mais ou menos durante a residência nas cirurgias do R1, do R2 e do R3, já que a especialidade tem 3 anos, né? Então, do R1 a gente começa com adenoidectomia, amidalectomia, faz o tubinho de ventilação, né, que é uma primeira abordagem para o ouvido, que pode ser usado tanto o microscópio quanto o endoscópio. Hoje em dia a gente tem usado bastante endoscópio também para cirurgias de ouvido otológicas. E a gente também faz frenulectomia, né, que é do freio lingual, da anquiloglossia, e às vezes faz também uma cauterização de corneto inferiores, né, talvez uma remoção de sinéquia. Isso a gente já consegue operar no R1. No R2 a gente começa no nariz, né, o nariz que é desvio de septo, a turbinoplastia, turbinectomia, avança já alguns primórdios da cirurgia endoscópica para já tentar usar bem essa técnica, né, do endoscópio, que não é uma coisa muito antiga na otorrina. A especialidade já é uma especialidade comparativamente recente, né, na medicina. E aí a parte endoscópica é ainda mais atual, né? Ela veio aí da década de 70, de 80 mais aqui para o Brasil. E além da cirurgia nasal, né, a gente já começa a avançar um pouco no R2 mesmo, para cirurgias do ronco, por exemplo, a ovolopalato-faringoplastia, que é um avanço, vamos dizer assim, um avanço da amidalectomia, né, uma correção da síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é uma enfermidade muito comum na nossa atualidade, né? Então, essas faringoplastias laterais, a gente começa a fazer no R2. E começa a fazer a primeira abordagem também das cirurgias otológicas, né? Pelo menos o acesso de campo, né? O R2 é o responsável por isso. Porque no R3, que é o terceiro ano em si, aí sim que a gente começa realmente a ver cirurgias otológicas, né? Uma timpanoplastia, uma timpanomastoidectomia, né? Para as otite médias crônicas, né? E aí avança nas cirurgias endoscópicas, que são as cirurgias nasais, com abordagem das sinusites crônicas, para ampliar o acesso ao seio, né, para ventilar melhor os seios, frontal, etimoidal, esfenoidal, maxilares, né, e diminuir a recorrência dessas sinusites e remoção também de pólipos, né, nas sinusites crônicas com polipose, tá? Das cirurgias otológicas, algumas vezes, algumas residências já começam uma timpanoplastia no R2,
Mas como não é uma cirurgia muito comum, hoje em dia a gente já não tem tantos pacientes com otites crônicas, né? Devido à melhoria da qualidade de vida mesmo e dos cuidados pessoais. Então a gente tem poucas cirurgias. Acontece mais nos grandes centros de referência para cirurgias otológicas, né? Aí sim a gente tem mais oportunidade. Algumas instituições também fazem já os implantes cocleares, que é uma cirurgia para tentar trazer uma forma mais eficaz, né, para surdez, para perda auditiva. E aí esses implantes cocleares, eles são, vamos dizer assim, ad eterno. É uma forma que não, que é mais fixa, ao invés dos aparelhos auditivos, né, que são móveis, né? Bom, e da parte de emergência também, né? Algumas residências têm, outras não têm a emergência, a porta aberta. É bem importante escolher uma residência também que tenha emergência, porque o otorrino ele é sempre requisitado para essa parte, e aí quem não tem muita mão acaba passando um pouco de aperto, né? O que seriam as emergências de otorrino? Geralmente, as emergências se resumem a epistaxe, né, que são os sangramentos nasais. Também temos os corpos estranhos, né, tanto nasal, quanto otológico, quanto laríngeo. A gente vê muito em criança, né, criança que põe feijão, põe milho no ouvido, põe no nariz massinha, põe pecinha de brinquedo, que engole, que aspira alguma pecinha do próprio brinquedo da criança, né? Então, é uma coisa que a gente tem que treinar bastante durante a residência também, essas emoções. Ou com cureta, ou com uma pinça específica, né? Pinça de laringe, pinça de... Laringe é muito comum a gente ter que tirar, por exemplo, espinha de peixe, né? Das amígdalas, da base de língua, então é muito comum esse corpo estranho, principalmente na época de Páscoa, né? Fora isso, o ouvido tem muitas vezes que a gente tem que fazer alguma lavagem ou usar alguma curetinha para remover. Do nariz também tem uma cureta de tar que é própria para isso, né? E, e é o que mais aparece nas emergências em otorrino, especializadas em otorrino, né? Fora isso, nas epistaxes, a gente tem que abordar ou ambulatorialmente, né, com cauterização, com tampão, com tamponamento anterior, tamponamento posterior. E às vezes tem que subir para o centro cirúrgico, não tem jeito, né? Tem que fazer alguma ligadura de alguma artéria, geralmente a artéria, o ramo da artéria esfenopalatina, né, que é a mais comum, mas também pode ser da etimoidal, anterior, posterior. Então, checar onde que está sangrando para abordar cirurgicamente, né? Com eletrocautério, se for o caso, né? Para contenção do sangramento. E outra coisa muito comum na emergência também, a gente vê bastante os casos de fraturas nasais, né? Que algumas vezes a gente consegue reduzir no próprio consultório, no próprio ambulatório, se o paciente assim permitir, né? Ou pode ser feito também no centro cirúrgico, né? Pelo menos sob sedação, por causa da dor. É uma coisa muito fácil, né? De quebrar, é bem anterior na face, qualquer luta, acidente, a gente vê bastante fratura nasal. Então, é uma emergência também muito comum. E outro, por último, muito comum são os abscessos, né? Os abscessos periamidalianos são bem comuns em amidalites que não foram bem tratadas ou que têm alguma propensão para isso. Então, é uma punção da região da loja amidaliana para tanto reduzir a dor quanto para que o antibiótico consiga fazer o efeito dele, né? A gente sabe que abscessos, eles atrapalham o efeito do antibiótico. Então, de nada adianta a gente ficar só dando medicação se não drenar. Então, a drenagem também é feita numa emergência de otorrino, mesmo sem sedação, mesmo sem centro cirúrgico, na própria cadeira do consultório, né? Bom, de procedimentos, né, a gente vê bastante remoção de cerúmen, né, que é uma coisa muito comum também no nosso cotidiano. E a gente pode também fazer alguns exames, né, que a gente estava conversando sobre os exames do otorrino, são nasofibro, laringoscópio, né,
que ele vê tanto do nariz, a região posterior de orofaringe até a laringe, né? Então, ele acaba vendo todo o viário superior, nasofibro, ou os rígidos, né? Que é o endoscópio nasal rígido ou videolaringoscopia rígida. Então, ele faz em separado, e são câmeras rígidas, não é nasofibro que é flexível, tá? É mais confortável o nasofibro realmente, a gente tem mais uso até para criança, porque criança não aceita muito bem esses exames, né? Então, resumidamente, sobre a residência, sobre as áreas, né? É mais ou menos isso. Bom, aí me pediram também para falar alguns casos clínicos, né? Muito comum no dia a dia nosso, inclusive muito visto na residência, né? A gente começa então com casos de uma criança. É muito comum criança na otorrino, né? O pediatra sempre pede uma avaliação nossa. E aí, eles pedem às vezes por causa de pequenas dúvidas que a própria prática clínica nos ensina, né? Então, a gente tem uma criança, por exemplo, uma criança de 5 anos de idade, que ela estava apresentando um resfriado, estava encatarrada, muita secreção nasal. E aí ela começa a reclamar que o ouvidinho dela está tampado. Dali isso evolui para uma dor de ouvido à direita. E essa dor, ela persiste ainda por alguns dias até que a mãe leva no otorrino, né? Na história, então, ela estava resfriada. Você pergunta para a mãe, ela tem costume de alimentação, né? Às vezes usa ainda mamadeira, deitado, então se alimenta deitado e tá com essa dor de ouvido à direita depois do resfriado. Então a história já te diz muita coisa, né? Essa dor de ouvido, você olha o ouvido e aí você vê uma membrana timpânica abaulada. Isso é o principal termo dessa patologia que a gente vai conversar. Abaulada, hiperemiada, mas ainda não está perfurada, né? Está com um aspecto opaco, parecendo amarelado, por trás da membrana. Ela perde aquele brilho característico do triângulo luminoso, tá? Isso é bem característico, cai bastante em provas de residência, aliás, né? Descreve como sendo uma história prévia de resfriado com uma membrana timpânica abaulada e não necessariamente vermelha, hiperemiada, tá? Você aproveita que está no consultório e faz uma imitanciometria. Esse exame é como se fosse uma pressão que a gente aplica no ouvido para ver a, a, a flacidez da membrana, né? E aí mostra uma curva B, ou seja, curva B é que a membrana não está tendo uma boa mobilidade, né? O reflexo ele bate e volta. E aí essa curva B só contribui ainda mais. Com a audiometria, né, o exame da audição, aparece uma perda auditiva condutiva. Condutiva é só porque o som não consegue ser conduzido para a cóclea, né? Então, é alguma coisa talvez temporária, por algum motivo que está ali bloqueando a passagem do som. Então, resumidamente dessa história, a gente vai fechar um diagnóstico, né, de uma otite média aguda. Otite média aguda é exatamente média, da orelha média, que aliás hoje em dia passou a ser orelha, né, não é mais ouvido. Então, da orelha média tem uma secreção retida, um catarro ali preso, e aí ele infectou, caiu uma bactéria lá dentro, infectou, e só vai melhorar essa dor quando a membrana perfurar, e aí tem aquela otorreia clássica, né, volumosa. A dor passa a melhorar a partir de então. Então, nesses casos, né, a gente não trata só com gota, né? A gota ela não vai atingir bem a orelha média se tiver perfurada, e se não tiver perfurada a membrana, ela não vai entrar de jeito nenhum na orelha média, né? Então, tratamentos são sistêmicos, corticoide sistêmico, antibiótico sistêmico, né? Tem todo um protocolo para depender da idade, da repetição das otites, tá? Em casos de muita repetição, né, a gente avalia sempre se a adenoide é hipertrófica, né, que pode estar predispondo essas otites de repetição, tá? Bom, então nesse caso a gente tem um quadro clássico muito solicitado pelos pediatras para avaliação, que é uma otite média aguda. E aí um segundo caso que é tão comum quanto, principalmente em cidades praianas, épocas de férias, né, das crianças, que passam a aproveitar muito piscina, muita praia, né?
Então, vamos supor uma criança também de 5 anos de idade com história diferente. Ela veio para você na consulta com uma história de que estava na praia. E aí, consequentemente, ela molhou o ouvido, né? Talvez ela nem se lembre disso, então você tem que perguntar: molhou o ouvido, foi na praia, foi na piscina, molhou no banho, né, de chuveiro. E aí tem essa história, né? Molhou o ouvido e a criança ela reclama da dor só de encostar no pavilhão. Só de você usar o otoscópio, encostar o espéculo, ela já sente dor no próprio canal, né? Aquela dor é do canal auditivo externo, não é lá de dentro da orelha média, né? Então, você olha, tem uma otorreia, mas é bem mais escassa, né? Uma otorreia que só preenche ali, só fica ali em torno da pele, né? Do conduto. A membrana não está abaulada, ela só está hiperemiada. O conduto está vermelho, a membrana está vermelha, mas ela não está abaulada. E às vezes até o próprio conduto está muito edemaciado, sabe? Mas é o conduto, é o canal, né? Está edemaciado e vermelho. Então, você já não vai pensar mais em otite média aguda. As duas coisas são dores de ouvido, são otalgia. Mas são tratamentos diferentes porque são causas diferentes. Então, a gente tem uma otite externa. Otite externa também é muito comum, otite do nadador, né? Exatamente por molhar o ouvido. Então, o tratamento, sim, agora vai ser feito com gota otológica, né? E caso seja muito demasiado, que você acha que a gota não vai entrar bem, então ela não vai conseguir ser aplicada em toda a extensão do conduto, a gente também associa alguma medicação sistêmica, né, oral. Mas nesses casos mais graves. Geralmente a própria gota resolve por si só. Lembrando sempre que a pessoa está com dor, dói muito o ouvido, então tem que associar analgésicos para os dois casos, né? Um analgésico simples, tá bom? Bom, então são dois casos muito comuns na pediatria, mas também são comuns na vida adulta e até às vezes no idoso. Então, é sempre orientar, cuidado ao molhar o ouvido. Se molhou, né, a orelha, sempre lembrar, pingar uma gotinha de álcool para a água evaporar, ou usar um secador que não seja muito próximo para não queimar, né, a pele do ouvido, para secar. E aí não deixar aquela água parada ali no canal, sendo propício para uma infecção bacteriana, tá? E aí vamos para um terceiro caso também comum na prática, né? A gente tem, por exemplo, um paciente adulto, ele tem 30 anos de idade, sempre foi sadio, nunca reclamou de nada, ele só trabalha muito e toma muito café. É a única coisa que você conseguiu extrair da história dele. E aí ele começou a sentir de um dia para o outro um zumbido, começou a ficar tonto, começou a ter uma plenitude aural, que é o ouvido tapado, aquela mesma sensação de quando a gente pega um avião, decola ou começa uma aterrissagem, e aí o ouvido tapa, né? E esses sintomas eles vão e voltam, né? Eles não são constantes, eles são flutuantes. E isso já tem umas semanas que ele tem sentido esses três sintomas, né? E aí você pede uma audiometria. A audiometria, a emitancimetria é o principal exame do otorrino, né? O que a gente tem como básico, é como se fosse um raio-x para uma emergência clássica, né? É simples, é rápido e faz a gente raciocinar bem. Então você pede uma audiometria, né? Que no momento que você faz, vê uma perda, realmente uma perda auditiva, né? Mas a gente vai ver que a maioria das vezes com essa doença que a gente vai fechar, a gente repete a audiometria e aí ela está normal. Ela tem uma perda auditiva também flutuante e mostrada no próprio exame, né, da audiometria. Estranho, né? Você pede, então, uma eletrococriografia, é um exame específico para essa doença, que aí vai dar uma alteração clássica de uma divisão, não vem ao caso, mas é uma divisão de valores que dá, a gente considera o ponto limiar de 0,3. E aí, realmente veio positivo, confirmando o que você estava com suspeita, só pela história clínica de sintomas flutuantes, de tontura, zumbido e plenitude. Então, você pode fechar, né, só pela história, realmente não tem um diagnóstico clássico por exame, mas você fecha como doença, síndrome de Meniere. Também é uma questão, talvez,
bem recorrente em provas de residência. Essa síndrome de Meniere vem mais ou menos com essa história. Um paciente sadio que começa com esses sintomas associados e flutuantes, tá? O exame clássico é a eletrococardiografia, mas não necessariamente se ele vier negativo, não é a doença. Pode muito bem ser, e no momento do exame ele não estava caracterizando esse aumento de pressão endolinfática, tá? Que é a causa patogênica da doença. Enfim, então a doença de Meniere também é um ponto bem comum, tá? Cai bastante. E por último, vou fazer mais um casinho para terminar, já que a gente tem muito caso de emergência, de trauma, né? Então, a gente tem um outro paciente, vamos supor, 40 anos de idade, que aí você conseguiu coletar da história dele que ele teve um trauma prévio, mas esse trauma já tem um tempo, já tem 2 meses que ele caiu de moto. E de lá para cá, ele tem se queixado de uma secreção clarinha, parece uma água de rocha, que fica saindo igual uma coresinha de um lado só do nariz. Não parece um resfriado, ele não se sente resfriado, mas essa coresinha, lado direito apenas, não cessa. Toda vez que ele abaixa a cabeça, pinga o nariz. Se ele faz esforço, pega peso, sobe escada, pinga o nariz do lado direito. E aí ele achou estranho, né? Resolveu procurar um atendimento. Chegando no atendimento, né, você já acha estranho porque não é bilateral, né? A gente vai pensar em algo sistêmico, a gente vai pensar em alguma coisa pontual do lado direito, né? E aí você pede tanto uma tomografia, se for mais fácil na hora, ou faz uma nasofibro-laringoscopia, né, para avaliar dentro da fossa nasal. Você pede para ele fazer, durante o exame de imagem na nasofibro, uma valsalva, né, que é aumento da pressão intraabdominal, você pode pedir para soprar contra o dorso da mão, e aí aumenta o fluxo dessa secreção. E aí você vê esse líquido, né, descendo lá do teto nasal, já suspeita dessa sua hipótese diagnóstica. E aí você avalia a tomografia e aí você vê uma falha, né, na base do crânio, que é aquela região da divisão do crânio para o nariz, né? E é muito fininho esse osso, essa divisão. Esse osso se fraturado, né, pode ser até, às vezes, por pequenos traumas, não necessariamente são grandes traumas, assim como o da história, mas é até comum a gente ver histórias dessa hipótese diagnóstica em mulheres obesas, mais ou menos por volta dos seus 40 anos de idade, meio que espontâneo, mesmo sem trauma, tá? Então, você vê lá aquela falha óssea na tomografia no teto nasal. E aí faz o seu diagnóstico, né? Você tem ali uma fístula licórica. Fístula licórica causada por trauma, mas como eu disse, também pode ser espontânea. Nesses casos, se a história mudar para mulher de 40 anos, obesa. A gente coloca os 3 Fs, né? Fat, 40 e female, tá? Então, o que você faz para tentar resolver, né? A maioria das vezes fecha, não são muito grandes, né? Se não forem muito grandes, você consegue fechar só com tratamento clínico, né? Diuréticos para diminuir a pressão intracraniana, tentar não fazer esforço físico, nem atividade física, nem mesmo evacuatória, né? Então, laxativos é importante, diurético seria o manitol, ou mesmo uma furosemida, né? Tentar elevar a cabeceira da cama para não ficar na horizontal completamente, né? Tudo isso acaba diminuindo o débito da fístula e aí, saindo menos secreção, a própria região se fecha sozinha. Em casos que a fístula é muito grande, né, você vê que não tem como fechar sozinho com essas medidas clínicas, a gente tem a opção de correção cirúrgica, que seria, hoje em dia, muito feito endoscopicamente também, dependendo da região, né? E aí a gente coloca retalhos, né? Retalhos pediculados ou retalhos não pediculados, com alguma cola de fibrinogênio, e aí consegue ser realizado esse fechamento de fístula. Quando são muito extensos, aí sim a gente tem alguma ajuda do neurocirurgião, mas é bem raro.
Então, nesse último caso clínico, a gente tem uma fístula licórica, que também é bem comum, tá? E sempre cai em provas dizendo esses termos, né, de água de rocha, uma secreção unilateral em água de rocha, tá? Bom, é mais ou menos isso, né, que a gente tem para discutir sobre o otorrino, tá? E qualquer dúvida, fico à disposição para explicar o que vocês desejarem conversar. Mas, de coração, é uma especialidade maravilhosa que, com certeza, ajuda muita gente. Se você gosta de emergência, se você não gosta, se você não gosta de cirurgia, se você gosta, enfim, agrada a todos os gostos, né? Você consegue manter, se quiser, né, uma boa qualidade de vida, tanto por tempo quanto por financeiro, né? Ainda a tabela, ainda comparativamente é bem remunerado, né? Então, eu sou bem feliz sendo otorrino e espero que muitos colegas ainda possam se tornar também e entrar no grupo da otorrinolaringologia, tá? Hoje em dia a nossa sociedade chama Associação Brasileira, né, de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, ou seja, a gente também entra na parte em conjunto com a cabeça e pescoço, né? Então, quem desejar pode fazer hoje em dia a prova, né, uma subespecialidade para cabeça e pescoço, já é permitido, é cirurgia geral ou otorrino, né? Quem gosta mais dessa área de cânceres, né, reconstrução de pescoço para cima. E cirurgia estética da face, né? A otorrinolaringologia consegue abranger rinoplastia, ritidoplastia, blefaroplastia. Então, do pescoço para cima também a sociedade também já considera a otorrino como parte, tá bom? Então, eu gosto bastante da área acadêmica, por isso que eu entrei nesse mundo do doutorado, tô gostando bastante, né? E espero continuar nessa área aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, que vocês estudem bastante e consigam conquistar os sonhos de vocês, tá bom? Um beijo.